Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar sobre a ecologia, sobre a relação entre os seres vivos. Bom, a relação ecológica, elas constituem as interações que os indivíduos das mesmas espécies mantêm com indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Essa interação possibilitam que eles se alimentem, encontrem abrigo e se acasalem, cuidem da prole, entre outros. Algumas dessas interações podem ser prejudiciais aos indivíduos envolvidos. Bom, então, essas relações são separadas em dois tópicos. São separados em relações intraespecíficas e relações interespecíficas. As relações intraespecíficas são cooperação, colônias, sociedades e competições. Na relação interespecíficas é a protocooperação, o comencialismo, a mutualismo, o inquilismo, a competição, a predação, o parasitismo e o herbívoro. Bom, na cooperação está presente nas espécies cujos indivíduos permanecem próximas uns dos outros. Nas savanas, por exemplo, os animais herbívoros, como as zebras, passam em grandes grupos, protegendo-se do ataque dos predadores. O voo dos pássaros, na forma em V, outro exemplo, proporciona uma redução na resistência do ar, diminuindo a energia gasta por cada indivíduo caso estivesse voando sozinho. Bom, nas colônias, os indivíduos de uma mesma espécie vivem intimadamente ligados entre si, beneficiando-se mutuamente. Um exemplo são os corais, que podem abrigar milhões de indivíduos num mesmo esqueleto do calcário. Outro exemplo é a alga Volvox, uma colônia em cujo interior há indivíduos unicelulares especializados na reprodução. Nas sociedades, são caracterizadas pela divisão do trabalho e cooperação entre seus membros. Os leões, por exemplo, vivem em grupos compostos por 6 machos e 4 a 12 fêmeas. Cada grupo mantém diferente seu território. Outro exemplo são as abelhas, as quais se dividem em machos, rainhas e operários. Bom, a competição. Os indivíduos ocupam o mesmo nicho ecológico. É necessário 2 recursos, como água, alimentos, parceiros para reprodução, entre outros. A competição ocorre quando um ou mais desses recursos são suficientes para atender às necessidades de todos. Pode ocorrer de forma direta, por meio de lutas e agressões, indireta, produção de substâncias químicas que inibem o crescimento de indivíduos. Um exemplo de forma indireta é que uma espécie de plantas necessita de luz intensa ao crescer, produzindo sombra ao seu redor. Na protocooperação, é uma relação de cooperação entre duas espécies que se associam, gerando benefícios para todos os indivíduos envolvidos. Porém, não é obrigatório. Um exemplo é a relação dos caranguejos com as anêmonas. Há benefício para caranguejos, pois as anebas têm tentáculos que impedem a aproximação de predadores, e as anebas utilizam o caranguejo como meio de transporte e aproveitam as sobras do seu alimento. Comencialismo.
Nesta relação, uma das espécies é beneficiada por obter recursos alimentares a partir do outro, para a qual a relação é neutra. Um exemplo são os urubus, que se alimentam de restos de comidas deixadas pelos seres humanos. Outro exemplo são os comensalismos. Nessa relação, uma das espécies é beneficiada por obter recursos alimentares a partir do outro, para a qual a relação é neutra. Um exemplo são os urubus, que se alimentam do resto de comida deixado pelos seres humanos. Outros são os rêmoras, que se prendem ao corpo de animais como o tubarão. Quando ele captura, devora uma presa. A rêmora se alimenta dos restos da presa capturada, que se pretendem ao corpo. As duas espécies obtêm benefícios a partir de uma associação. São tão Tá. No mutualismo, as duas espécies obtêm benefícios a partir de uma associação, tal interdependentemente que uma não pode sobreviver sem a presença da outra. Alguns exemplos são associados entre plantas e insetos, que atuem como seus agentes polinizadores, entre raízes de plantas e fungos, que constituem as micorrizas, e entre algas e fungos que formam os líquens. No inquilinismo, ocorre quando um organismo de uma espécie vive sobre ou no interior do organismo de outra espécie, porém sem prejudicá-lo. O exemplo mais tradicional são as plantas epíferas, como as orquídeas e as bromélias, que se fixam nos troncos e ramos das árvores. Na competição, ocorre quando duas ou mais espécies diferentes ocupam o mesmo nicho ecológico, ou quando ocorre sobreposição parcial do nicho e eles dependem de alguns recursos comuns, como alimentos, espaços, luminosidade, disputando-os entre si. No predação, é a relação em qual o indivíduo de uma espécie mata um indivíduo de outra espécie para se alimentar. Alguns exemplos são plantas carnívoras, tamanduás, que se alimentam de formigas, entre outros. No parasitismo, é uma relação em que o parasita utiliza o organismo do hospedeiro como fonte de alimento e é muitas vezes como habitat. Em geral, os prejuízos causados pelo parasita não chegam a debilitar o hospedeiro de forma significativa. Um exemplo é o carrapato herbívoro. É uma relação em que um animal se alimenta de outro ser produtor, como plantas e algas, por exemplo.